Começando por tecnologias e sistemas de defesa para identificar. Você vai ver que alguns deles eu já falei, tá? Então eu vou passar realmente bem rapidinho. O primeiro, quando a gente fala de sistemas de defesa para identificar, eu posso falar do Business Impact Analysis, né? E de gestão de risco, que a gente já abordou muito já no capítulo anterior aqui, né? Então, quando eu estou fazendo uma análise de impacto do negócio, eu estou fazendo uma gestão de risco, um mapeamento de risco, eu estou fazendo todo um trabalho para poder identificar ao que a minha empresa está exposta ou não, né? Ou para identificar vulnerabilidades que existam lá no meu ambiente, para poder identificar o que eu tenho efetivamente ali que proteger. E aí o próximo ponto, que também já está até marcado aqui como concluído, mas eu vou abordar um pouco mais isso no último capítulo, na verdade, né? Também a gente usa para identificar, fazer um assessment de TI. Então, além de fazer um scan de vulnerabilidade, né, da gente ir lá e rodar uma ferramenta que vai trazer ali o que está aberto dentro do teu ambiente, que é o que eu vou explicar com mais detalhe logo em seguida, a gente também tem que fazer um assessment de TI. O que é esse assessment de TI? Fazer um levantamento de cada um. Aí tem uma série de dimensões, tá, que a gente tem que avaliar, e a gente faz uma análise de cada uma dessas dimensões olhando a situação atual, olhando a situação desejada, começando também lá pelo contexto de negócio, tá? E aí a gente cruza isso com gaps de mercado, o que são boas práticas, o que eu consegui identificar aqui, o que a gente tem que fazer efetivamente agora para poder resolver, tá? E aí agora chegando no CyberScan, que é o que eu vou te mostrar agora aqui com mais detalhe, o CyberScan, imagina que você tem uma infraestrutura de uma empresa comum aqui, tá? Então olha só ali, ó, ali no meio tem aquele globo ali representando a internet, tá? E aí eu tenho ali aqueles muros ali com fogos, né? Que são os nossos firewalls, né? Que protegem ali a empresa. E aí você vê que eu tenho desse lado esquerdo aqui, eu tenho um escritório principal aqui embaixo, tem 4 notebooks ali e tal, com um cadeadinho ali, quer dizer que tá com antivírus, bonitinho, tenho mantendo ali Wi-Fi, beleza. Eu tenho ali um data center interno, né? Tem ali um servidor, tem um símbolo ali de um banco de dados. Eu tenho ali 2 sites ali que estão numa redoma ali, num negócio redondinho ali, escrito DMZ, né? DMZ é Zona Desmilitarizada, quer dizer que aquilo ali está disponível na web, tá? Aquilo ali da web a gente consegue acessar aquele ambiente lá, por exemplo, tá? Apesar de estar dentro da rede da minha empresa, consegue ser acessado, né, via internet. Aí tem ali um profissional ali trabalhando de home office, né, lá em cima. Lá embaixo a gente tem um outro escritório remoto com mais 2 notebooks ali, 2 profissionais e tal, e um servidorzinho, né, um servidorzinho ali local, tá? Vamos supor que é um servidor de arquivos e um Active Directory ali fazendo a autenticação daqueles usuários. Também tem uma antena ali Wi-Fi. E aí lá em cima eu tenho mais um firewall e tenho também o meu data center externo. Então vamos supor que eu tenho algum sistema ou que eu tenho pelo menos um disaster recovery, né? Eu tenho um ambiente de recuperação do meu data center principal que está dentro de casa, eu tenho um disaster recovery ali no meu data center externo. Olha só que é uma infraestrutura bem completinha, né? Uma empresa, nessa simulação aqui, uma empresa pequena, mas uma infraestrutura bem completinha ali, né? Rodando em nível de complexidade. Quando a gente fala de CyberScan ou de scan, né, análise de vulnerabilidades, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar uma ferramenta aqui que também está no ambiente da nuvem, por exemplo, o que a gente usa aqui é uma solução que está na nuvem da Strat, né? E eu vou fazer um scan em cada um desses dispositivos. Olha só que eu vou olhar tudo, eu vou olhar cada firewall, cada site, cada banco de dados, cada servidor, cada estação de trabalho, né, cada endpoint, a antena Wi-Fi, o ambiente lá da cloud, o servidor que está local, cada um desses é como se fosse um dispositivo. E aí o CyberScan, ele vai sair escaneando efetivamente, como se fosse um radar, né? Todos esses dispositivos aqui, para poder mostrar se tem alguma vulnerabilidade nele, né? Seja vulnerabilidade de protocolo, vulnerabilidade de software, enfim, ele vai consultar aquelas bases de dados federadas lá, né, que a gente falou, para poder apresentar e falar assim, ó, opa, tem um problema no teu firewall lá da tua unidade remota, né, que precisa ser corrigido. Então, olha só, dá uma olhada aqui, por exemplo, para você entender a interface da ferramenta, né, como que isso funciona. Na ferramenta tem realmente um radarzinho ali, né? Aquele radar, ele fica rodando ali, aqui ele tá como 0, né, porque era só um print que eu dei ali de um ambiente de simulação, né, mas quando ele tá rodando, por exemplo, um scan diário, só um scan diário, ele tá rodando com o número 1 ali. Se ele tá rodando um diário, um semanal, ele tá rodando ali com o número 2, né, um diário, um semanal, mensal, então é a quantidade de scans que estão rodando ali no ambiente, tá?
E aí tem um número aqui que é ali, ó, ocorrências únicas e novas ocorrências. O que tem que acontecer quando a gente monitora, né, quando eu faço uma análise contínua de vulnerabilidade no ambiente dos meus clientes, é que de um mês para o outro, né, ou de uma semana para outra, aquele número de novas ameaças, novas ocorrências, ele tem que ser sempre pequeno, né? Porque tem que aparecer as ocorrências e a gente tem que ir tratando, né? A equipe de TI tem que ir tratando lá e resolvendo. Se o número de novas ocorrências ele vai ficando muito grande, quer dizer que está aparecendo vulnerabilidade no ambiente, não está sendo tratado por ninguém, tá? E aí, quando a gente olha aqui esse outro painel aqui de cima, ó, que ele mostra lá o ranking de ativos, né? Ele vai mostrar de todos aqueles ativos que eu pontuei ali, né, no slide lá anterior, ele vai mostrar o que foi identificado aberto, né, ou de vulnerabilidade em cada um daqueles ativos. E aí ele vai montar um ranking aqui para falar assim, ó, o que mais foi encontrado aqui foi no endereço lá nmap.org, foi no hacking.org, que são ativos aqui que ele estaria monitorando, né? Você pode monitorar um ativo, pode ser um site, né, por exemplo. Então ele vai mostrar o ranking de ativos com mais vulnerabilidades e ele vai mostrar aqui do outro lado o ranking de ocorrências. Então, com a severidade daquela ocorrência. A severidade ali ela pode ser desconhecida, pode ser média, pode ser alta. Então, se eu tenho ali alguma coisa ali com a severidade alta, ok, já vai me brilhar os olhos de que eu tenho que ter uma ação ali rápida em cima daquela ocorrência, tá? E aí ele vai com essa probabilidade que ele vai trazer aqui, ele vai pontuar essa matriz que eu já mostrei para você outras vezes, tá? Então esse é o CyberScan. O objetivo, né, do CyberScan, que é uma coisa que as empresas confundem muito, assim, isso eu acho que é super importante esclarecer aqui. Volta e meia as empresas contratam a gente, falam assim, ok, eu quero fazer uma análise de vulnerabilidade aqui no meu ambiente e tal, eu tenho 2.000 dispositivos, eu quero que roda uma vez só, me apresenta um relatório, o que tem de... A gente roda, a gente vai lá e roda e tal. E mostra, né, dentro do ambiente, olha só, do seu ambiente de 2.000 dispositivos, a gente achou 50 dispositivos aqui que são os mais críticos, aqui os mais vulneráveis, e a gente achou 2.000 vulnerabilidades diferentes dentro do seu ambiente, né? Muitas vezes essas vulnerabilidades é assim, você corrige algumas coisas ali e tal, e ele já reduz drasticamente, né, esse número de ocorrências. Só que qual que é o problema? Se você executa isso uma vez só por ano, tem vulnerabilidade nova saindo todo dia, né, dentro do ambiente. Então por isso que a gente usa uma solução como essa que ela fica fazendo um scan recorrente. Aí apareceu uma vulnerabilidade, ok, eu garanto efetivamente que o negócio, né, e que nós como empresa de TI, equipe de TI, que a gente tem as rédeas efetivamente da segurança do ambiente dos clientes, tá? Então isso é bem legal, tá? E aí agora eu vou falar para você sobre a diferença entre CyberScan e Pentest. Olha só, um Pentest que é do inglês aí, né, de penetration test, né, ou teste de penetração, qual que é a diferença? Ali eu vou ter um ethical hacker, né, eu vou ter um hacker ético aqui, né, um cara lá que sabe fazer invasões, né, sabe explorar vulnerabilidades, só que obviamente é um cara que trabalha, por exemplo, para nossa organização ou para uma empresa que você contratar aí para poder fazer esse pentest. O que esse cara vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai rodar um CyberScan. Só que ele pode usar outras coisas, ele não fica só limitado ao CyberScan, só a análise de vulnerabilidade, né? Primeiro ele pode rodar uma análise de vulnerabilidade para poder olhar no ambiente lá, opa, descobri aqui uma porta de remote desktop aberta aqui numa estação de trabalho, que não deveria, deixa eu acessar. E aí ele consegue acessar uma estação de trabalho. Aí depois ele vai e roda um exploit, ele vai e joga um exploit lá dentro para tentar elevar o privilégio dele. Então ele estava com uma senha lá que não tinha privilégio administrativo, que aí ele roda ali softwares, né, malwares, para poder elevar o privilégio e conseguir um acesso administrativo. Aí depois ele tenta fazer uma movimentação lateral, daquela máquina ali que ele tomou, ele tenta tomar outra máquina, ou ele tenta chegar no servidor. E aí é isso, e ele vai navegando dentro do ambiente, coletando evidências, né? Ó, achei uma porta aberta, coleta evidência, papapá. Ou a gente pode fazer também um pentest, um ataque do tipo que eu mando phishing efetivamente, vejo quem clica, alguém clica, instala alguma coisa lá dentro da empresa, eu vou lá, acesso, ou por engenharia social mesmo, né? Engenharia social é aquilo, ligo me passando por um funcionário, ligo me passando por um diretor, ó, aqui é o diretor e tal, preciso que você resete a senha do meu e-mail. E aí, né? Vai passar ou não vai? Então, enfim, ele vai fazendo testes para poder no final elaborar um relatório e mostrar aonde a empresa tá vulnerável ou não e o que precisa ser corrigido. Então, acho que essa é a principal diferença aí entre um pen test, né, e um CyberScan.
Fechando esse primeiro bloco, legal, eu fechei ali já as principais tecnologias e sistemas de defesa aqui que eu preciso para cobrir o framework aqui de identificação, né, de ameaças, tá? Eu tenho um Business Impact Analysis, eu tenho um Assessment de TI, eu tenho um Cyber Scan, eu faço um pentest ali periódico. Aí, como eu falei assim, ó, o Cyber Scan a gente tem que fazer de forma recorrente. Mas o pentest, sim, aí eu posso fazer de tempos em tempos. Posso fazer uma vez por ano, posso fazer uma vez a cada 6 meses, não sei, tá? Agora o CyberScan não. O CyberScan é legal rodar contínuo porque tem vulnerabilidade nova todo dia. E o pentest é aquilo. Se você implementar esse framework aqui inteiro, você fazer pentest uma vez a cada 6 meses pode até ser demais, tá? Uma vez por ano seria mais do que o suficiente.